Obrigado, irmãos, por receberem aqui. É uma alegria muito grande passar esse tempo agora com os irmãos, à tarde, à noite. É muito bom. Eu queria combinar com os irmãos como que nós vamos fazer hoje à tarde. Quanto tempo eu tenho para falar? Eu vou emendar até agora, até as 10 da noite. Eu vou. Quanto tempo a gente fala? Depois que eu falo, a gente abre para perguntas. É uma dinâmica mais ou menos assim, vontade? Assim? Pode ser? Então vamos lá, são 25 para 5. Que horas a gente precisa encerrar para todo mundo ficar pronto para o culto da noite? Nós vamos ficar aqui, pastor. É mesmo? Que horas que começa o culto da noite? Às 7. Então, se a gente terminar perto das 6, 6 e 20, ainda tem que preparar o lanchinho. Tem que voltar para casa, pegar mais, sabe? Se eu terminar perto das 6 horas, eu falo um pouco, depois a gente abre para perguntas e até as 6 a gente encerra. Vamos tentar? Isso se a maioria não dormir. Se for só alguns que dormirem, eu vou tocando. Entendeu? Se alguns dormirem, eu vou tocando. Se todo mundo dormir, aí eu paro e a gente... Hoje agora à tarde eu tenho algo no coração que é baseado em alguns textos da Bíblia. Nós não vamos ler todo esse texto, mas você pode abrir sobre em Gênesis, por exemplo, a partir do capítulo 12, que se conta a história de Gênesis das primeiras famílias que são famílias centrais na história do povo de Israel. E eu imagino que a maioria de vocês conhece os personagens, bom, a maioria deles conhece também boa parte das histórias. E hoje eu queria refletir um pouquinho sobre essas histórias. A história dos patriarcas, o Abraão, o Isaac, o Jacó e o José. Eu quero incluir também na nossa história, porque eu creio que eles nos apresentam algumas experiências familiares muito importantes que podem nos ensinar bastante na nossa vida. Aliás, a psicanálise freudiana, o Freud, ele foi muito influenciado pela relação que ele tinha com o judaísmo. E ele falou muito sobre família. Quem aqui já estudou, estuda a psicanálise freudiana, por algum motivo, é profissional no assunto, me perdoe se eu ficar falando algo muito raso, mas o que eu quero dizer é, a maneira como ele abordou a leitura da história dos judeus, a leitura da sua família, foi uma maneira existencial. Isso é muito importante quando nós lemos a Bíblia. Essas famílias nos apresentam modelos familiares que se tornam metáforas existenciais para nós. Algumas coisas eles viveram que podem trazer luz para nós. Então o que eu vou fazer agora é falar um pouquinho da história desses homens, de suas famílias, e refletir enquanto a gente lembra da história deles. Se você se lembra, mas em Gênesis 12, a Bíblia nos conta que Deus chamou Abraão e falou para ele sair de sua casa e ir para uma outra terra com sua esposa, e que Deus daria para ele uma terra e da descendência dele faria uma nova nação. Quando Deus dá essa ordem para Abraão em Gênesis 12, não dá muitos detalhes. E isso é muito interessante, porque a gente está acostumado a lidar e a buscar a Deus, desejando encontrar detalhes de todas as coisas para nós podermos tomar decisões, para podermos fazer as coisas. E Deus é aquele que nos convoca à vida sem dar detalhes. Porque quem confia em Deus não precisa de detalhes na caminhada, quem confia no seu caráter. E essa é uma primeira informação importante que a gente encontra nessa história do Abraão. Deus convoca Abraão e fala, vai para aquele lugar que eu estou mandando. Mas ele não disse para que terra era, não disse como aconteceria, não disse qual seria esse destino e como se daria o processo todo. E Deus o chama e ele tem que obedecer. Eu acho isso muito interessante porque nós, quando falamos de família, todos nós, quando casamos, quando vamos ter o primeiro filho, quando vamos ter o primeiro neto, todos nós estamos entrando numa jornada desconhecida. E nós não temos todas as informações. Quando você decidiu que você ia casar com esse homem que está do seu lado e essa mulher que está do seu lado, você não tinha todas as informações a respeito dele. Como será o humor dele daqui a 6 meses? Você não tinha isso. Como será que ela vai envelhecer? Você não sabia de nada disso. E se a gente ficar esperando ter todas as informações para poder tomar decisões de viver, a gente não vai conseguir. A
gente vive esse conflito muitas vezes quando vai pensar em ter um filho. Não sei se todo mundo aqui já tem filhos, mas essas preocupações a gente tem. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu já sei tudo para ter filho? Não, você não sabe tudo. Nunca vai saber. A gente não sabe tudo para casar, a gente não sabe tudo para ter filho, a gente não sabe tudo para ter neto. A gente nunca sabe tudo. Ou a gente confia no caráter de Deus, na condução do seu Espírito, ou nós não vamos tomar decisões nossas. E isso talvez seja uma palavra que a gente tem que transmitir para os jovens da nossa igreja cada vez mais. Nós que já casamos, que já estamos do lado de cada muro, devemos avisar para eles que a gente também não sabia das coisas. Que a gente também casou confiando em Deus e confiando no amor. A gente não sabia no que ia dar, a gente não sabe o próximo passo, inclusive. Isso aconteceu com Abraão. Agora, quando Deus chama Abraão, ele dá essa ordem: Abraão, deixe sua casa, sua terra e sua família e vai para o lugar onde eu quero te mandar. E o casamento é o mesmo convite. O casamento é quando duas pessoas deixam sua história passada para se unir com uma outra pessoa. E aqueles que fazem como Abraão, que desobedeceu a Deus, vão correr grandes riscos no seu próprio casamento. Porque Abraão desobedeceu a Deus. Ele foi embora, mas ele levou com ele o pai dele, o sobrinho dele e todo mundo que quis. Ele passou na vizinhança, subiu e falou: vamos comigo que eu vou para um lugar perigoso e eu não sei, sozinho. Deus pediu para eu ir sozinho, mas eu não confio nele. E eu não confio que eu vou conseguir fazer. Então eu preciso de mais gente comigo. E nós que já somos casados sabemos da importância de a gente deixar pai e mãe para poder casar. Este legado de deixar pai e mãe, esta responsabilidade de deixar pai e mãe, não é uma questão geográfica somente. Isso aqui é uma metáfora. O Abraão saiu da terra como Deus ordenou, mas levou com ele a família. Obedeceu pela metade. Você pode sair da sua casa, você pode sair da cidade, você pode morar em outro país, mas se a relação com seus pais for uma relação que não tiver sido feita com fechamento de contas, você vai levar os seus pais com você. E isso não importa quantas léguas, quantas milhas você já tenha caminhado no casamento. Há pessoas que já estão casadas há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas ainda carregam para o seu casamento todos os traumas, as implicações, as imposições e a dependência dos seus pais. E a gente tem que aprender com a história do Abraão. Então Deus nos chamou para uma parceria com uma outra pessoa, e é necessário, para que vivamos essa parceria de modo adequado, que nós deixemos pai e mãe onde eles têm que ficar. Talvez você esteja vivendo uma outra fase hoje, não sei, aqui quem já tem filhos que estão se preparando para namorar e casar. A gente precisa aprender a ajudar os filhos a ir sozinhos. Porque o filho sempre vai ter a tendência de levar os pais na bagagem, seja por contas mal resolvidas, por traumas, por falta de perdão, por histórias que não foram encerradas, seja por um medo muito grande de viver sem a tutela, sem o cuidado dos pais. Nós, os seres humanos, na maioria das vezes, somos acostumados com o que é fácil e com o que é protegido. Nós que temos filhos, aqueles de nós que têm filhos que já são jovens adultos, precisam aprender a empurrar o filho. Algumas aves, eu sei pouquinho, mas eu sei a história de algumas delas. Elas empurram o filhote da beira do ninho para o precipício, quando elas entendem que já está na hora dele voar. Porque o filhote não vai voar enquanto não levar um empurrão muitas vezes. Essa história aqui do Abraão, para nós, é uma metáfora de que o casamento é uma jornada que se inicia na dependência de Deus, quando a gente fecha as contas com a família e vai sem eles, vai sozinho. É óbvio, eu não estou dizendo aqui que dois jovens casados ou duas pessoas já casadas e com bastante tempo de casamento não possam desejar e buscar conselho dos pais. É óbvio que eu não estou dizendo isso, mas a gente sabe muito bem a diferença entre pedir orientação de pais sábios, que vão nos ajudar no caminho, e depender emocionalmente deles, depender socialmente deles, depender como indivíduo dos pais. A gente sabe como é.
A gente sabe como é difícil quando um homem não consegue se libertar das relações familiares e para todas as decisões que tem que tomar na casa, não toma como homem e chefe do seu lar, mas só toma se os pais tomarem por ele. A gente sabe como é. A gente sabe como é quando uma mulher não assume a sua casa como sua, não se assume como dona da casa, como uma mulher que vai cuidar dos seus, da sua prole, e sempre fica esperando que os seus pais sejam acionados e resolvam por ela. Isso aqui é uma metáfora de que na jornada do casamento a gente entra confiando em Deus e tem que deixar a família de lado, para trás. Não é desprezar, vocês entenderam, né? Eu acho que está claro, né? Nunca desprezar, honrar pai e mãe até quando eu tiver 90 e o pai 120. Honrar pai e mãe para sempre, mas romper os laços emocionais de dependência, isso tem que ser feito no início da vida adulta. E quando se casa, o que se pensa é que somos adultos. Aí nós temos uma outra história. Eu vou falar, claro, muito rapidamente sobre as histórias, né? Nós temos a história do filho do Abraão, o Isaac. E o Isaac, ele é um camarada que nasceu já com uma situação de fragilidade sobre a sua vida. Havia toda aquela questão do mistério e do medo de que ele não fosse nascer nunca, porque a mãe dele já era avançada em dias, e quando ele nasce, os pais projetam sobre ele uma relação de que ele deve ser muito cuidado e muito protegido o tempo inteiro, a tal ponto que o irmão mais velho e a madrasta dele, porque o Abraão teve um filho antes com a própria escrava, vocês lembram um pouquinho da história, ao ponto de que Abraão teve que tirá-los da casa porque a situação familiar tinha entrado em conflito, e o Abraão preteriu um filho em detrimento de outro, em favor de outro. Ele deixou o filho mais velho ir embora para que ele colocasse toda a atenção dele no filho mais novo. Isso acontece muitas vezes. Eu sou o filho mais velho de uma casa, eu sei como é que é, como funciona quando os filhos mais novos vão nascendo. Isso acontece muito. E com esse caso desse menino Isaac, aconteceu de modo muito forte, muito profundo. Ele tinha que ser protegido. Então, se a relação familiar causava perigo a ele, o seu irmão tinha que ir embora. E ele foi protegido a vida inteira. A gente vê isso na história dele, essa marca muito profunda. E ele também não conseguiu fazer a ruptura adequada com a sua família, de tal maneira que, se você ler a história de Isaac, e se você tirar o nome de Isaac e colocar Abraão, você vai achar que é a mesma história, porque parece muito. O Isaac também fez a esposa correr risco no Egito para que ele não fosse morto. O Isaac é um camarada que praticamente repetiu a história do seu pai, quase completamente. Isso é só uma ênfase a mais disso que eu estou lhes propondo, da necessidade de deixarmos pai e mãe, e fazer isso não numa relação conflituosa, mas numa relação saudável, de ruptura adequada e saudável, porque senão nós vamos ter a tendência de repetir a mesma história dos nossos pais. Eu diria o seguinte, que as pessoas que quando se casam, que formam sua família, quanto mais elas carregam no coração um sentimento de trauma, de raiva, de indignação para com seus pais, quanto mais elas carregam esse sentimento, maior a probabilidade de elas repetirem a mesma história dos seus pais. Quanto mais na juventude a gente diz, eu não vou fazer o que meu pai fez, há uma chance muito grande de a gente fazer igualzinho que ele fez. Pode perceber que muitas vezes os relacionamentos familiares, as pessoas que têm conflito com os pais, os conflitos mais graves, que batem de frente, que afrontam, que se rebelam, são os que geralmente ficam mais parecidos com eles. Até que um dia a gente leva um susto. Você se pega falando com seu filho como seu pai falava com você. Mas você fala, meu Deus do céu, é meu pai. Não é isso? A gente leva esses sustos. Você pega tratando o seu marido como sua mãe tratava o seu pai. Quantas pessoas a gente não conhece, é a gente mesmo que está sentado ao que, ao viver situações conflitantes com os pais, uma mulher que
vive situação conflitante com o seu pai, na hora de escolher um cônjuge, escolhe um camarada igualzinho ao pai. Por que nós temos essa capacidade toda? É porque a nossa alma, ela tem uma propensão ao conforto e à situação de acomodação, da situação comum. Quanto mais acomodados nós estivermos, melhor para nós, diz nossa alma, ainda que seja numa situação ruim. Então é muito natural que, se a gente não fizer uma auto-reflexão, se a gente não buscar o Senhor, se a gente não fizer uma ruptura sadia, é muito natural que a gente apenas repita histórias dos nossos pais. Apenas repita histórias. Não adianta a bravata de alguém que diz assim: não, eu não vou ser igual, eu sou diferente, eu vou fazer diferente. Não é isso somente. A gente precisa procurar no coração quais são as razões que nos fizeram ser quem somos, as razões que fizeram os nossos pais serem quem são e buscarem a vida como eles buscaram. Enquanto nós não tratamos essa relação com nossos pais através do perdão e da misericórdia, há uma chance imensa da gente repetir as mesmas histórias. A gente leva um susto, por exemplo, quando a gente tem os filhos. Quem aqui já tem filho sabe disso. E você se pega tendo a mesma preocupação que aparentemente os seus pais tinham com você. E a gente aprende a entender os pais. Você quer entender como seus pais eram? Tenha filhos. É assim que a gente aprende. A gente entende por que eles faziam o que eles faziam, por que eles pensavam como pensavam, até onde eles chegavam conosco e as coisas como eram. A gente vai entendendo muita coisa, porque o nosso coração tem essa tendência da gente se acomodar e simplesmente repetir o que foi visto. Nós somos seres que aprendemos através da observação. Qualquer palavra que eu lhes diga hoje à tarde aqui, eu sei que vai nos abençoar a todos nós, vai nos trazer algumas iluminações, algumas informações, algumas ideias. Mas hoje à tarde a gente não aprende nada. Hoje à tarde a gente ouve e, no poder da audição, a gente reflete para colocar em prática daqui a pouco. E é na prática que a gente aprende. Por isso que tem pessoas que vêm, ouvem boas mensagens, mas nunca aprendem nada, não praticam. A gente aprende fazendo. A gente não aprende ouvindo, a gente reflete enquanto ouve. Ouvir é importante para nos alimentar a fé, nos abrir os olhos, nos fazer entender o coração. Mas a gente aprende fazendo. Não tem outro jeito. A gente aprende fazendo. E na hora de fazer, a gente geralmente tem que olhar para o lado e ver o que os outros fazem para a gente fazer igual. Aliás, essa é a pedagogia do apóstolo Paulo. Ele fala o que para os seus discípulos? Olhem para mim e me imitem como eu imito a Cristo. Algumas pessoas ficam achando que, será que o apóstolo Paulo foi arrogante em dizer que tem que olhar para ele para ser igual a Jesus? Não, o que ele disse é: olhem para mim e vejam como eu imito a Cristo. Todos nós temos que imitar a Cristo. E no processo de imitar a Cristo, a gente olha para o lado e vê: deixa eu ver como você imita a Cristo, deixa eu ver como você imita a Cristo. E aí a gente passa a imitar também. Nós aprendemos através da observação. É por isso que nós vamos repetir comportamentos, mesmo que a gente tenha dito: eu nunca vou ser igual a tal pessoa. Se você não substituir o seu padrão de aprendizagem, você vai ficar igual às pessoas que talvez você não queira ser igual. Em alguns dos nossos casos, espero que na maioria, a gente pode olhar para trás e dizer: eu quero ser assim igual aos meus pais em muita coisa. Eu já amadureci, já sei que nem tudo que eles fizeram era tão ruim quanto eu imaginava. Eu quero ser igual a eles, igual a eles em muitas coisas. Que bom! Você vai repetir mesmo. Que bom que a gente aprenda a repetir as coisas boas. Agora, pode ser que eu e você tenhamos vivido uma experiência com a família que não seja nem de perto uma experiência boa. E que seja necessário a gente trocar de paradigma. Porque é verdade, a vida nos faz isso mesmo. Os nossos pais muitas vezes são as últimas pessoas de quem deveríamos imitar qualquer coisa. Então, ou a gente muda o paradigma de aprendizado,
e comecem a imitar outros casais, ou a gente vai acabar repetindo os mesmos procedimentos. Isso é um conselho e uma dica para que vocês sempre continuem incentivando e investindo nesse ministério de casais aqui na igreja, em parceria com outras igrejas e outros ministérios, porque é muito importante que os jovens casais que não têm um bom exemplo de casamento em suas casas possam olhar para o lado dentro da igreja e aprender com aqueles irmãos casados há um pouquinho mais de tempo como é que a gente imita Cristo no casamento. A gente precisa conviver, precisa viver junto. Bom seria que todo jovem, antes de casar, durante o processo de casamento e logo após a casar, tivesse uma tutoria, uma mentoria espiritual de casais mais velhos. O problema é que às vezes na juventude nós somos tão arrogantes e nós achamos que não precisamos aprender com ninguém, que o que foi cometido na outra geração não vai acontecer comigo. E essa é a pior estupidez da juventude. O sábio Salomão escreveu sobre a juventude o seguinte: a sabedoria do jovem é a prudência. Porque a sabedoria dos mais velhos é a experiência. Os que aqui já são casados há mais de 10 anos, há 20 anos, os que já têm netos, já experimentaram a vida, já sabem, já tiveram que abrir clarão na mata. Isso chama-se experiência. Nem todo mundo aprende com a experiência, mas dá para aprender. E a juventude que não tem experiência? Qual é a sabedoria da juventude? Prudência. O jovem que ainda não sabe o caminho que está seguindo pode ser prudente e entender que ele precisa de paradigmas corretos de imitação. Se seus pais não foram, ele precisa de novos paradigmas. Nós vivemos na nossa geração, isso aqui fica uma introdução lá para o nosso retiro. Nós vivemos numa geração em que nós não sabemos mais o que é ser homem e o que é ser mulher. Nós estamos aprendendo, a gente não sabe mais. A revolução social que aconteceu nos últimos 50 para 100 anos no mundo, e que vem acontecendo de modo absurdamente rápido nos últimos 20, 10, 5 anos, só se intensificando, essa mudança nos pegou de calças curtas. Nós não sabemos o que é ser homem e o que é ser mulher. Nós precisamos reaprender para poder ensinar as próximas gerações. A gente não sabe ainda como é. A gente está reaprendendo. Nós estamos com carência de paradigmas de casamento na nossa história, na nossa sociedade, na nossa igreja. Então nós precisamos disso. Aí nós temos mais uma história, mais um camarada nessa história aí. Temos o Jacó. Temos o Jacó, que é o filho do Isaac, que é um camarada que viveu uma relação de não acomodação na vida. Ele foi o oposto do pai dele. Quando o pai dele se acomodou em todos os processos e praticamente repetiu histórias, o Jacó falou: eu vou encarar a vida e vou batalhar do meu jeito, com a minha força, com a minha coragem, com a minha vitalidade e sem prudência. O Jacó é o jovem que não teve prudência, relacionando-se com uma mãe que claramente ali fez uma tentativa de defesa do filho, porque percebeu que o pai preferia o outro. Essa família aqui, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, pelo amor de Deus, dá pra gente ficar pensando nesses caras. Por isso que eu perguntei, posso falar até as 10? Que eu vou contar uma coisa, que família para ter conflito familiar. Que negócio impressionante aconteceu com esse pessoal. Vocês lembram da história quando ela tinha gêmeos no ventre e eles brigavam? Deve ser uma experiência extraordinária ter um bichinho mexendo, as mulheres já falam que é difícil, imagina dois. Brigando, arrumando lugar, e aí Deus falou com a Rebeca. Me ajuda aí para eu errar os nomes, que tem muito nome para lembrar da família toda. Quando Deus falou para a Rebeca: olha, você vai ter duas crianças e eles vão lutar, e o mais novo vai ser o que vai receber a promessa. É o mais novo que vai receber o direito de primogenitura na vida, e o mais velho vai servir. A Rebeca ouve isso. Quando nascem os meninos, está lá o Jacó encarando o calcanhar do irmão dele, agarrando para poder sair junto. Esaú sai primeiro, ele é o primogênito. Jacó vem atrás segurando, dizendo: nós saímos juntos, não tem primeiro aqui não. Não é?
Quem tem 2 filhos aqui, eu só tenho um, não sei como é na prática. Quem tem 2 filhos sabe como os filhos podem ser diferentes. E o quanto eles disputam o nosso espaço. E o quanto isso pode atrapalhar um relacionamento conjugal. Os filhos são uma bênção do Senhor, mas eles podem atrapalhar tanto o nosso casamento se a gente deixar. Tanto. O Jacó nasce, a Rebeca fala, é o Jacó que é o especial. Mas o Isaac, ele gosta do Esaú. O Esaú tem mais a ver com ele. O Esaú é um homem das batalhas, é um homem da caça, um homem viril. O Isaac tinha mais afinidade com o Esaú. O Isaac e o Esaú torciam para o mesmo time. Entendeu? O Jacó só de briga torcia para outro time. Meu pai é palmeirense, eu sou corintiano. Conhece essa história? Ah, é? O meu pai e o meu irmão são palmeirenses, eu sou corintiano. Entendeu? Nem pro 15 eles quiseram torcer, vamos ver se eu torcer pro 15 para ficar um negócio melhor, né? Você 15 não, palmeirense, eu sou corintiano. Desde cedo Jacó vai percebendo isso, que o pai gosta mais do irmão e dá facilidades para o irmão. É o irmão que ganha as coisas primeiro. Já tem um pouco isso assim no meio do irmão mais novo, que sempre herda a roupa, né? O Jacó tinha que herdar a roupa, era tudo. Era o filho mais velho que vai, embora fossem gêmeos, mas sempre tinha essa relação. E o quanto isso pode atrapalhar a vida de um casal. Eles se separaram, deixou de haver conjugabilidade entre eles. A Rebeca claramente disse: eu vou proteger o Jacó, porque o Isaac claramente disse: eu gosto mais do Esaú. Se dividiram por causa dos filhos, deixaram os filhos entrar no meio da história deles e eles tiveram que tomar partido. É quando os relacionamentos conjugais não fazem a distinção entre nós e eles. E todo casamento, todo pai e toda mãe precisa um dia fazer essa distinção. Toda mãe precisa dizer: eu sou casada com o meu marido e não sou casada com nenhum dos meus filhos. Os meus filhos são outras pessoas e eles vão ter que viver suas vidas, vão ter que escolher os seus caminhos. E nós dois, o casal, nós vamos proteger os nossos filhos de todas as maneiras, mas nós vamos deixar bem claro para eles e para nós que eles são eles e nós somos nós. Sabe por quê? Porque em nenhum momento nos evangelhos, nas escrituras, nem na vida, e de nenhuma matriz de pensamento humano, nem no ramo psicológico, sociológico, antropológico, nenhum deles se diz que uma mãe se faz uma só carne com o filho, que um pai se faz uma só carne com o filho. Pelo contrário, todos os ramos de interesse humano, e especialmente as escrituras, vêm dizer o seguinte para nós: filhos precisam deixar pai e mãe, pai e mãe precisam deixar os filhos embora. Eu me faço uma só carne com a minha esposa e ela se faz uma só carne comigo. Nesse sentido existencial existe uma diferença. Somos nós e eles. E se isso não fica claro, há toda sorte de adoecimento no relacionamento conjugal. Os pais, um pai e uma mãe, começam a usar os filhos como a intermediação da relação, a disputa entre os dois. É por isso que quando há divórcio é tão complicado para os filhos conviver com os pais divorciados. Por isso que até para se divorciar, quando isso é inevitável, e nas últimas consequências, a gente precisa buscar a graça do Senhor para saber como faz. Porque há uma chance imensa de a gente usar os filhos como escudo numa relação que já não existe. Agora não precisa chegar no divórcio não. Dentro da conjugabilidade, quando há rompimento, quando a gente pede no outro, o nosso amado, a nossa amada, o nosso cônjuge, a nossa relação, fatalmente nós vamos usar os nossos filhos como substituto dos nossos cônjuges, como escudo para a nossa relação com os nossos cônjuges. Quantas mulheres
quando vivem a experiência da maternidade, não trocam os filhos, o cônjuge pelos filhos. Isso é uma síndrome que acontece muito nos casamentos. Quantos homens não sentem-se abandonados por suas esposas porque elas passaram a escolher os filhos em primeiro lugar e não o seu cônjuge em primeiro lugar? E isso é um problema sério para nós homens, porque como é que nós vamos exigir de uma mulher que quer ser mãe, que ela seja menos mãe para voltar a ser esposa? Nos parece um pedido indigno de ser feito. Nos parece um pedido errado. Como você vai pedir isso para uma mulher? Mas isso é importante, porque quando nós fazemos essa colocação no casamento, nós lembramos a nossa esposa de que ela é só mãe, mas esposa é nossa. Óbvio que esse exemplo que eu estou dando também serve para os pais, óbvio, mas também é verdade, irmãs, que isso acontece, nesse caso específico da maternidade, com as mães. Quantas vezes a gente não coloca os filhos como com a pretensão de que eles sejam um filtro entre nós e o nosso cônjuge, e eles acabam se tornando um muro que nos separa e que nos divide. Óbvio, você sabe que eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que tratar os filhos com desprezo para cuidar do casamento. Dá para fazer tudo quando cada uma de nossas relações é desenhada do modo correto. Eu sou casado com a minha família, com meu esposo, com a minha esposa. Eles são meus, mas eles são eles. Eu sou um com você. Isso é o ideal. Como isso é difícil de viver no casamento. Como isso é uma questão de luta sempre, de busca. Mas esse é o ideal. Esse é o ideal que nós devemos buscar. Eu sou um com o meu cônjuge. Eles que são meus, são eles. O Jacó, que foi um dos reféns dessa situação familiar toda descontrolada aqui, se tornou um homem enganador, como nós conhecemos na história, porque ele teve que lutar pelo espaço dele. No adoecimento desta família, o Jacó foi aquele que teve que lutar o tempo inteiro para encontrar o espaço que ele sabia que era dele. Ele foi atrás, foi lutar, e ele jogou com todas as fichas que ele podia. Ele se tornou um enganador. Ele se tornou um homem que foi fazendo qualquer coisa, não importasse o preço que tivesse que pagar, para fazer o que ele tinha que fazer. E ele fez. E aí nós conhecemos essa história toda do Jacó, até que Deus o encontra, luta com ele, muda o seu nome para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus, restaura esse rapaz, mostra para ele porque é que ele é o escolhido pela graça de Deus para conduzir a história do povo de Israel. E aí esse camarada, cheio de vida, de vigor, de luta, aliás, sempre são mais cheios de vida aqueles que são rebeldes. Isso é impressionante. Os rebeldes sempre mostram mais vigor e apetite na vida. É isso que é impressionante nas Escrituras e na vida, o tempo inteiro. Os que são mais obedientes, parece que eles se acomodam com muita mais facilidade às coisas, eles podem até correr o risco de perder o apetite pela vida. Os rebeldes têm um apetite tremendo. O Jacó tinha tanto apetite que ele teve 12 filhos. Muito. Teve 4 esposas, 12 filhos. Não é isso que a Bíblia nos conta? E aí esse camarada vai viver na pele o que é ver o seu preferido sendo enganado pelos seus outros irmãos. Não é extraordinário isso? Que o Jacó vai aprender a ser filho quando se torna pai? Que o Jacó vai entender os conflitos da sua família quando ele tem a sua própria família? A vida foi implacável com o Jacó. O Jacó foi um enganador, que mentiu, que fugiu, e aí ele tem 12 filhos, ama mais um do que todos os outros, porque era da esposa que ele mais amava. O nome dele é José, e é com esse José que ele vai viver as dores daquilo que ele causou ao próprio irmão dele. Isso aqui não é karma, não é praga, não é nada.
mas é como a vida se mostra para nós muitas vezes, nos fazendo viver os mesmos dissabores que um dia nós fizemos aos outros e causamos aos outros, a gente vai acabar experimentando na própria vida. Ele começa a viver aquilo que a gente vive muitas vezes, dá um susto muito grande quando você olha para o seu filho e vê o seu filho muito parecido com você e vê o seu filho correndo, a gente vê o filho correndo o risco de fazer as mesmas coisas que a gente fez. Imagina o susto que o Jacó começou a ter quando ele percebeu que os filhos dele estavam armando alguma coisa para pegar o caçula. Que pai sempre sabe. A gente começa a olhar para o filho e ver a gente nele, e ver aquilo que a gente não gosta nele. Sabe por que a gente fica muito bravo com os filhos que a gente tem? É porque geralmente, na questão onde a gente tem mais braveza, é justamente naquilo que eles mais se parecem conosco. Eu sou assim com meu filho. Quando meu filho começa a fazer umas coisas que eu fazia e que eu faço, ele me deixa, ele me tira do prumo. Eu perco a paciência e falo, meu Deus do céu. E aí eu vou pegar, e pior ainda, é porque você tem esposa, você sabe disso, é quando a sua esposa fala para você, igualzinho a você. Igualzinho a você. Não é assim? Que igualzinho coisa nenhuma, olha o que esse menino está fazendo. Ih, igualzinho a você. Lá em casa o meu filho é irritado, que nem eu, minha família é origem espanhola. Minha esposa diz que a gente toca castanhola. Quando eu fico bravo, quando a gente fica lá bravo lá em casa, segura. E eu sou um homem hoje bem mais controlado, vocês deveriam imaginar como eu era. Quando meu filho começa a tocar aquela castanhola para cima de mim, porque a gente leva esses sustos com a vida. A gente se vê com os próprios filhos, e foi isso que o Jacó começou a experimentar quando viu a história da família dele. Como é que ele podia ter filhos que tinham a coragem de enganar o próprio irmão e até levá-lo à morte? Quando ele começou a fazer essa pergunta, ele falou, meu Deus, o meu coração está exposto aqui. É por isso que quando a gente tem os filhos e começa a se relacionar com os filhos, a gente começa a aprender inclusive o relacionamento de Deus conosco. Eu aprendo muito olhando para o meu filho como é Deus. Eu não consigo deixar de amar aquela criatura. Ele me deixa irritado, ele desobedece o que eu falo. Meu filho só tem 7 anos. Se eu tivesse 18, ia ser estranho, não estranho falar o que eu estou falando. Ele tem 7 anos. É um menino saudável, brinca, chuta a bola na sala. Ai meu Deus, quando aquela bola passa a 1 centímetro do vaso. Sabe o que eu me lembro? De todos os vasos que eu quebrei da minha mãe. E aí eu olho para aquele menino e falo, eu não consigo deixar de amar essa criatura. Ele vai lá, me irrita, faz as coisas, e aí eu fico cansado, meu Deus do céu, Felipe, desliga um pouco, não aguento e tal. Aí o camarada vai passar uma tarde, uma noite na casa do primo, eu fico com saudade. Ué, como que pode uma coisa dessa? Aí eu vou me reconduzindo para a minha relação com Deus, e eu descubro quanto Deus me ama. Que Deus é um Pai muito melhor que eu. Se eu sendo falho como eu sou, eu sei amar meu filho da melhor maneira que eu posso amar. Imagina, meu Deus, se eu não consigo desistir do meu filho, Deus não desiste de mim. É nessa hora que a gente descobre o quão rico pode ser um relacionamento familiar, a conjugabilidade, a relação com os filhos, a família. Porque foi assim que Deus decidiu se revelar na terra. Deus decidiu que seria assim. Deus decidiu que Ele seria primeiro uma comunidade. Ele é uma comunidade, Ele se revelaria como uma comunidade para nós. Não dá para a gente viver sem família, sem a relação conjugal. Aliás, a metáfora do Antigo Testamento a respeito da relação de homem e mulher, Adão conheceu a Eva em Gênesis capítulo 4, que a palavra conhecer ali é uma palavra usada para explicar que eles tiveram relações sexuais e por isso tiveram um filho. Adão conheceu a Eva. Essa mesma palavra é traduzida e usada lá no Novo Testamento por Jesus na oração de João 17, quando ele diz assim: e a vontade de Deus é esta, e a tua vontade é esta, que te conheçam a ti. Essa mesma palavra de conhecer que
que dá a conotação de conjugabilidade, foi o que Jesus empregou para dizer sobre a relação espiritual que nós temos com Deus. Por isso que o Paulo, o apóstolo, influenciado por essa visão e esta metáfora, vai dizer que a relação que a igreja tem com Cristo é a relação de uma noiva com o noivo, da esposa com o esposo. Que essa relação espiritual com Deus que nós temos, ela se aproxima em muito da conjugabilidade do casamento. E que talvez não exista outra experiência humana, não existe outra experiência humana que nos aproxime mais da sensação da experiência com Deus que a conjugabilidade entre um homem e uma mulher num relacionamento chamado casamento. É por isso que quando a gente se relaciona com a família, com os filhos, a gente está vivendo como que colocando o nosso coração numa mesa. Viver com o meu filho é colocar o meu coração numa mesa de estudo. O tempo inteiro eu estou vivendo ali. O tempo inteiro eu estou vendo como é que Deus me trata. O tempo inteiro eu estou vendo como é que eu deveria tratar Deus. O tempo inteiro. Porque existe uma relação direta. E é na família que a gente enxerga essas coisas todas. Aí nós encontramos o último destes, são os homens de destaque no início da história do povo de Israel, que é o José. E você conhece a história do José. O José é aquele que foi de fato o contrário do pai dele, não por opção, mas porque a vida lhe fez assim. O pai dele não era o preferido do pai, ele era o preferido do pai. O pai dele era um enganador, ele foi enganado. Primeira coisa que isso me ensina, deveria nos ensinar com muita clareza, é que por graça de Deus, por misericórdia de Deus e para nossa responsabilidade, não há nenhuma garantia de que as nossas previsões se cumpram na vida. Nenhuma. Você pode fazer tudo para evitar o mal que você deve fazer para você, para os seus filhos e para as futuras gerações. Mas a vida, ela prega peças, irmãos. Ela faz o contrário do que nós imaginamos. Ela muda todas as coisas. Mudou tudo assim para esse camarada chamado José. O pai dele já tinha aprendido, o pai dele já tinha se restaurado com o tio dele. O Jacó e o Esaú se acertaram na vida. Enterraram o pai juntos, fecharam a conta, voltaram a ser família. Quanto cuidado o Jacó não deve ter tomado para que essas coisas não acontecessem de novo, para que nada disso acontecesse. O coração sincero do Jacó, ele é demonstrado nas Escrituras, muito mais inclusive do que Abraão e Isaac. O Jacó, mesmo tendo vivido conflitos muito piores do que Abraão e Isaac, ele foi o camarada que mais perto chegou do Senhor. Teve um encontro pessoal com Deus. Quando Deus falou assim através do anjo: eu sou o Deus do seu pai de Abraão e Isaac, ele falou: eu quero que você seja o meu Deus. Isso é extraordinário naquela luta com Deus ali. Ele falou: eu não vou embora até que o Senhor me abençoe. É sempre o que está acontecendo ali naquele momento. O Senhor já abençoou meu avô, o Senhor já abençoou meu pai, mas eu não quero que o Senhor seja o Deus deles, quero que você seja o meu Deus. Jacó fez tudo o que tinha que fazer, limpou a casa, orou, buscou o Senhor, teve seus filhos, e aí a vida vem com essa peça. A vida é assim mesmo, é assim que acontece. A gente tem sempre que planejar o bem, desejando o bem, buscando o bem, mas a gente tem que contar com a graça e a misericórdia do Senhor, porque as coisas fogem ao nosso controle. Quando elas fogem ao nosso controle, só a graça e a misericórdia do Senhor. E o José é o exemplo do camarada que vai lidar com todos os conflitos familiares através do perdão, através de uma relação de perdão tão profunda que ele teve que ministrar para os seus irmãos. O José é um camarada que tem que perdoar. O Jacó é o pai que tem que pedir perdão. Justo que ele peça perdão. Ele que fez errado, ele que vai buscar o irmão, ele que vai presentear o irmão, ele que tente resolver tudo, porque ele fez errado. Mas de vez em quando a gente é José, que fizeram errado contra nós, que nos roubaram a vida, que nos maltrataram, nos agrediram, nos violentaram. E o que se pede de nós, que a gente perdoe. E isso é muito mais difícil do que ter que pedir perdão.
que é que eu tenho que perdoar esses camaradas que vieram e fizeram o que fizeram comigo? Eu vou prender essa turma. Foi o que o José foi tentado a fazer. Em oração, em luta, ele falou: então eu vou dar uma lição nesses caras e depois vou mandá-los embora. E no processo de tentar dar a lição que ele tinha que dar, e segura o irmão, aquela coisa toda que você conhece na Bíblia, ele vai se convertendo até o ponto em que ele se revela e diz: eu perdoo vocês, não importa o que vocês fizeram na minha vida, tudo fugiu ao planejamento do meu pai que me amava, mas eu voltei com a graça e a misericórdia do Senhor. Vocês me venderam, mas foi Deus que me trouxe até aqui. A gente tem que ter uma fé muito grande para viver em família. Para você acreditar, olhar para a sua história no passado, olhar para a sua vida e dizer: foi meu pai que me fez mal, foi minha mãe que me fez mal, foi meu irmão que me fez mal, foi meu avô, minha avó, alguém me fez, eles me fizeram mal, mas eu posso perdoá-los. Por quê? Porque o que eles me fizeram me causou um mal muito grande. Mas quem me trouxe até aqui pela misericórdia foi o Senhor. Então eu posso perdoar. Quem não encontra a misericórdia do Senhor na sua história não consegue perdoar quem fez mal. O José é a metáfora de quando nós temos que perdoar. E é muito difícil perdoar em família. Porque o casamento e a família, eles são para nós objeto de tanto planejamento e tanto desejo bom. Ninguém aqui que está sentado hoje casou dizendo: eu vou fazer da vida dessa mulher um inferno. Foi isso que você fez, irmão? Não foi. Viu, irmã? É verdade. A sua vida pode estar ruim hoje. Mas ele não tinha essa intenção. A gente não casa falando isso. Ninguém casa dizendo assim: não, eu vou casar porque eu mereço sofrer. E eu acho que afinal de contas, quer sofrer, casa, né? Fácil. Mereço sofrer, muita coisa ruim, então eu vou casar para ficar sofrendo bastante, eu mereço. Ninguém faz isso. A gente casa planejando viver bem, feliz. É que esquecem de dizer para a gente que a gente deveria planejar diferente um pouquinho. A gente casa planejando ser feliz, viver feliz. E casamento é um lugar que você só consegue sobreviver se você um dia entende que você tem que mudar o polo, fazer o outro feliz. Isso é complicado. E porque é cheio de tantas expectativas o casamento, cheio de tantas projeções, a gente vai ter também que perdoar muitas vezes. Ninguém casa completamente consciente do que é o casamento. Isso não existe. Você conhece a história de gente que fica namorando 10 anos, casa e se separa em 3 meses? Mas por que aconteceu uma coisa dessa? O camarada ficou 10 anos com a pessoa. Tem casamento que não dura 10. Namorou 10 anos, conhece tudo. Não conhece. Não conhece. Sabe por que não conhece? Porque o casamento é místico. O casamento é recheado de projeções. A gente projeta muito ao entrar nele. A gente idealiza demais ao entrar nele. E quem projeta vai ter que perdoar. Porque ninguém consegue satisfazer todas as suas projeções no mundo. Ninguém. Aquela super mulher que a gente achava que ia ter quando casasse não existe. Aquele príncipe que você casou virou sapo. Não existe isso. Casamentos só sobrevivem a partir do perdão. O que o José viveu foi um conflito contra as suas projeções. Eu era o especial. Eu era o mais novo. O segundo mais novo. Esses caras tinham que cuidar de mim. A vida não podia ter me tratado como me tratou. Vocês não podiam ter feito o que vocês fizeram. É a projeção do casamento. Já viu como a gente olha para um lado um dia e inconscientemente pensa assim: mulher, eu casei para você me fazer feliz, mulher. Não foi para você fazer o que você está fazendo comigo. Homem, eu casei com você para você me fazer feliz. Como é que a gente sobrevive a esse desencanto, a essa frustração? Então,
perdão coloca-nos no lugar certo, do jeito certo, com a graça de Deus. Aí a gente fica mais tempo casado. Enquanto a gente fica projetando encontrar quais são as dicas de um casamento duradouro e esquecer do perdão, a gente pode inventar o que quiser. Você pode dançar, você pode tirar férias, tirar uma lua de mel por ano, você pode cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer plástica, você pode perder peso, pode fazer o que você quiser. Contra a projeção não existe regime, o que existe é perdão. Foi isso que o irmão José viveu na história familiar dele. Eu gosto muito desses camaradas na Bíblia porque eu acho que eles nos ensinam bastante a respeito das nossas famílias. E muito obrigado por vocês me ouvirem hoje à tarde. Um pouquinho de cada uma dessas histórias aqui. Eu espero que isso ilumine a nossa mente para a gente voltar para casa e tentar viver isso em família. Amém? Nós estamos gravando isso tudo? Manda para mim para eu ver se eu vou passar para minha esposa. Não sei se essa é a Você corta aquela parte da castanhola. Corta a parte da castanhola, ela vai adorar aquela parte. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Podemos orar? E depois de orar a gente conversa, né? Tem bastante tempo ainda.